Recentemente foi divulgada aqui em Portugal uma nova lei contra a violência obstétrica, que diz que hospitais que realizem episiotomias não justificadas vão ser penalizados. Agora começando do começo, né? A episiotomia, ela é um procedimento cirúrgico, né? É um corte que é feito no períneo da mulher para facilitar que o bebê saia, né, durante o trabalho de parto, para facilitar a expulsão do bebê, né, a saída do bebê. E ela é indicada somente em alguns casos. Por exemplo, em caso de sofrimento fetal, que o bebê tem que sair mesmo rápido, ou quando o bebê é muito grande, não tem passagem. Mas não é de forma alguma um procedimento que tem que ser feito de rotina, simplesmente porque sim. Até porque não há evidências científicas que comprovem os benefícios dessa prática e contra fatos não há argumentos, né? E por outro lado, a gente sabe todos os riscos que esse procedimento envolve, né? Tanto, por exemplo, no risco de lacerações mais graves, a recuperação pós-parto, que já não é fácil normalmente sem um corte, ela é muito mais lenta, né? Há um risco de infecção na área, né, por ter que levar pontos, né? E a própria OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, não incentiva a prática. Infelizmente, a episiotomia é uma prática recorrente aqui em Portugal, nos hospitais portugueses, e, segundo pesquisas, ela é feita em 72% dos partos normais. 72%, gente, é muita coisa. É bem mais que metade, sabe? E será que todas essas são realmente justificadas? E olha só, é a segunda taxa mais elevada da Europa. Então, por que afinal que esse procedimento é tão realizado, mesmo sem nenhum benefício comprovado? Primeiro que é uma prática que já está muito enraizada aqui nos médicos e tal. Muitos médicos não se atualizam, né? E eles alguns acham que é melhor cortar do que a pele rasgar por si própria, né? Porque também tem como a pele rasgar durante o parto, né? Isso é laceração, quando a pele rasga por si própria, né? Quando o períneo não aguenta, né? A dilatação. Mas tem casos também que não acontece. Então, tem médicos que simplesmente, porque acham que vai rasgar, né? Para não rasgar, né? Simplesmente nem esperam assim, né? O trabalho de parto avançar, já cortam logo. Segundo, porque isso acelera o trabalho de parto. Então falta paciência do médico que está ali, do profissional, de esperar que o trabalho de parto leve o tempo dele, né? De esperar, né, que o próprio períneo se alargue, né? Porque ele se alarga normalmente na saída do bebê. Então é mais rápido cortar. É mais rápido, né, gente? O profissional vai lá, corta, pronto, depois dá o ponto e pronto, e volta a vida dele. Isso não é algo que eu tô tirando da minha cabeça, gente. Isso é algo que já é comprovado em pesquisas, né? Como eu já falei, que acontece 72% dos partos normais. Então não é algo que a gente simplesmente acha, mas é algo que a gente realmente vê quando a gente fala com outras mães aqui também. Praticamente todas sofreram a episiotomia e, ou por exemplo, se não teve isso, também teve o filho saiu com fórceps, teve que usar o fórceps, né? Ou teve que usar a ventosa, ou às vezes os dois, às vezes cortam e também usam o fórceps e a ventosa. E eu soube de um caso de uma mãe que cortaram ela sem anestesia. Imagina só, gente. É de uma desumanidade, assim. Não sei, cortar uma pessoa sem anestesia, tipo assim, que já tá sentindo tanta dor. E, sabe, então, eu vi o relato dela, me emocionei, assim, muito, porque, né, ela, assim, ficou com trauma mesmo, ficou traumatizada daquilo, né? Já era o quarto filho dela. E eu não consigo imaginar a dor, né? Gente, de você ser cortada assim, sem te avisarem, porque não avisaram ela, tá? Não perguntaram nem nada, né? Claro, se foi sem anestesia, né? Claro que ela não sabia, né? Então faz todo sentido ter que existir uma lei para que isso diminua, né? Infelizmente, Portugal tem que melhorar, né? No quesito de informação mesmo. Aqui não se fala de. Há um tempo atrás, por exemplo, né? Não se falava de violência obstétrica, mesmo hoje tem mães grávidas e profissionais que não sabem o que isso significa ou simplesmente ignoram, né, porque não é com eles. E aqui, sim, a gente vê muitos profissionais bons, enfermeiros principalmente, enfermeiros, auxiliares, são muito simpáticos, muito atenciosos, sabe? Não tenho que reclamar do meu pós-parto, assim, em relação a isso. Você sempre encontra um ou outro que não são bons, mas em relação a médicos, a gente tem muita reclamação, sabe? Eu vejo, né, eu vi muitos relatos, muitos aqui de Portugal, e
nem todos são bons, sabe? Então, o que a gente faz para se proteger contra a violência obstétrica, né? Informação, informação e mais informação, né? A gente tem que estudar, a gente tem que saber o que esperar de um parto, de um trabalho de parto, né? Se você está grávida e você tem condições, faça um curso para você saber também, né? Conhecer o seu corpo e você saber o que pode ser feito durante o trabalho de parto, o que não pode, o que hoje em dia é considerado certo e errado, o que tem comprovação científica. Faça um plano de parto também. Eu não fiz um plano de parto escrito, mas quando cheguei no hospital, eu sabia exatamente o que eu queria e o que eu não queria. Mas saiba o que você quer, sabe o que é melhor, porque, claro, o profissional estudou para aquilo e tal, ele, né, com certeza, se for por exemplo, uma situação de emergência, se realmente, né, por exemplo, no meu caso, que tive que ir para uma cesárea, né, claro que eu ouvi o profissional, eu não ia, por exemplo, me falaram que tinha que ser cesárea, eu ia falar, não, eu quero normal, vai ser normal. Não, né? A gente tem que saber, né, o que é melhor, ouvir o profissional também, né? Mas a gente tem que estudar, a gente tem que ter informação, porque senão a gente chega no hospital e a gente fica à mercê do que os outros querem. Simplesmente, né? Se você pega um mau profissional e você não estudou nada, você não sabe o que vai acontecer, né? Você simplesmente, o que ele falar é certo e pronto, porque você não vai ter argumento, você não vai saber se é verdade ou não. E principalmente, faça o seu parceiro ou parceira, né? Estudar também. Faça um plano de parto juntos, né? Porque assim, gente, ele vai ser a sua voz no trabalho de parto. Ele vai ser a sua voz. Porque vai chegar um momento que você vai ter tanta dor nas contrações, né? Por exemplo, antes de tomar epidural, né? Eu nem conseguia falar. Então, ele vai ser a sua voz. E pronto, se você tiver um parto normal também, né? Você vai estar com tanta dor também na fase expulsiva que muitas vezes o profissional vai falar que vai fazer tal coisa e você deixa, né? Você também pode fazer um plano de parto mentalmente. Eu segui essa dica de uma grávida também. Porque às vezes você escreve e não adianta muito. Então, me perguntava as coisas, eu falava, ou eu falava antes de fazerem. Então, por exemplo, eu já sabia desde o início que eu queria epidural, então eu já falei desde o início, antes de perguntarem, né? Eu sabia que eu não queria o corte da episiotomia, mas como eu não fui pro parto normal, então nem sequer teve essa conversa ainda, né? Não chegou a ter. Mas se você tiver ali uma pessoa do seu lado que está informada, que sabe que você não quer aquilo, que sabe que aquilo não tem motivo para acontecer, então é muito melhor. Você vai se sentir muito mais segura também. E eu espero realmente que essa lei mude, nem que seja um pouco, a forma como a mulher é tratada nos hospitais portugueses, né? No momento mais vulnerável da vida dela. E como eu falei no começo do vídeo, gente, eu sei que a episiotomia, ela é indicada em alguns casos, tá? Em alguns casos elas salvam vidas, né? Quando, por exemplo, o bebê precisa realmente sair muito rápido. Então, eu não estou aqui para falar que eu sou totalmente contra e que não deve ser feito, até porque eu não sou profissional de saúde, mas eu sou uma pessoa que se informa, que estudou sobre isso, né, que leu e hoje em dia já estudos científicos, né, já estudos que comprovam, né, que isso não tem por que ser feito como está sendo feito. Até porque se criaram uma lei contra isso é porque realmente já estava uma coisa fora do controle, sabe? Porque aqui em Portugal as leis não protegem muito as mulheres. Então, para a gente ver que uma lei foi feita para isso, é porque já era algo que estava sendo denunciado há algum tempo, né? Infelizmente, muitas mulheres sofreram com isso, mas eu espero que essa lei faça com que poupe, né, muitas mulheres no futuro de sofrimento, né? Por hoje é isso. Se você gostou do vídeo, dá um curtir, por favor. Também se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Beijinho. Tchau!